Paz seja convosco, meus queridos irmãos e irmãs. Paz seja com todos que estão e estarão nos assistindo através das nossas mídias sociais. Este é aquele momento particular do culto em que nós temos a oportunidade de contribuir com a obra de Deus. Como diz a palavra de Deus, que Deus ama quem dá com alegria, que o façamos não por obrigação, não por constrangimento, mas de coração, porque assim Deus se agrada de nós. Eu não sei como os irmãos se sentem ou o que pensam neste momento, porque quando nós vimos aqui para fazer essa ministração, os irmãos já sabem que nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E é possível que os irmãos ou se desliguem, ou não prestem atenção naquilo que está sendo ministrado nesse momento. Mas eu queria chamar a sua atenção de uma forma muito particular. Deus falou muito comigo num texto bíblico, e eu entendi que isso tem a ver com aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco aqui. Eu gostaria de ler com os irmãos, assentados mesmos, o Salmo 67, versículos 1 e 2. Salmo 67, 67, versículos 1 e 2. Os irmãos vão ver aqui na versão corrigida fiel, e eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Pode acompanhar ali, mas escutar aqui, que vocês vão perceber o sentido da palavra. Seja Deus gracioso para conosco. Ali diz, Deus tenha misericórdia. Ele colocou ali, maravilha, então deixa assim, obrigado. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Talvez alguém possa se perguntar o que isso tem a ver com oferta, o que isso tem a ver com contribuições. Tem tudo a ver. E eu vou explicar para você, porque esse texto, esses 2 primeiros versículos, despertaram no meu coração 3 perguntas, 3 indagações que eu fiz. Primeiramente, quando diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Quando é que Deus é gracioso para conosco? Quando é que Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção na nossa vida? Ele faz isso em muitas situações, mas principalmente quando Ele supre as nossas necessidades, quando Ele atende àquilo que nós desejamos ou precisamos, dando-nos até em abundância, porque esta é a promessa. Quando não nos falta alimento, quando nós temos a nossa casa para morar, seja ela comprada ou alugada, não importa, mas temos um lugar para morar, porque tem gente morando na rua hoje em dia, tem pessoas morando embaixo das pontes dos viadutos, mas eu e você temos um lugar onde podemos dormir à noite, onde podemos nos recolher e descansar. Isso é graça de Deus. Quando Ele nos dá um carro, ou nos dá condições de nos locomovermos, às vezes alguém não tem o carro, mas pode pagar o Uber, pode pagar o metrô, pode pagar o ônibus. Quando Deus supre o nosso salário com o emprego que Ele nos dá, ou com a capacidade que Ele nos dá para trabalhar. Deus está sendo gracioso conosco em todas estas coisas. São sinais da graciosidade de Deus. Então a primeira pergunta, quando é que Deus é gracioso? Quando Ele faz isso por nós. Quando Deus supre, você almoçou hoje, você se alimentou hoje. Amém? Minha esposa fez um almoço maravilhoso hoje. Fez uma comida muito gostosa, e minhas filhas estavam lá, e meus netos, meu genro, e nós nos alegramos ali, e demos graças a Deus por aquela refeição. Aleluia. Você tem uma casa para morar, você chegou até aqui, você conseguiu se locomover até aqui, Deus supriu as tuas necessidades, Deus tem abençoado a tua vida. Então quando Deus faz isso, Ele está sendo gracioso. Então essa é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta, por que, ou melhor, talvez seja dizer, para que
Deus é tão gracioso para conosco? Para quê? O versículo 2 do Salmo 67 responde a esta pergunta. Já tirou dali, eu vou ler aqui. Para que se conheça na terra o teu caminho. Isso é uma oração, é o salmista falando com Deus. Senhor, seja gracioso para conosco, nos abençoe, resplandeça o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, o versículo 2 nos dá o porquê, ou para que Deus nos abençoa. Quando Deus nos abençoa, meus queridos, Ele tem um propósito muito especial. Deus não nos abençoa apenas para que nós fiquemos satisfeitos. Deus não nos abençoa apenas para que a gente encha a barriguinha na janta, no almoço, com as coisas gostosas, e que tenhamos talvez uma casa boa, um carro ou um bom salário, não importa. Deus não faz isso apenas para nossa satisfação pessoal. Ele faz isso para que nós tenhamos todas estas coisas, sim, mas Ele tem propósito nisso. Ele tem um propósito nisso. Então Deus nos abençoa com esse propósito. Qual é? Para que possamos proclamar o seu evangelho às nações. Está claro aqui. O salmista pede, Senhor, seja gracioso para que se conheça, para que o teu evangelho seja conhecido, o teu caminho seja conhecido. É por isso que lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, Tiago escreveu assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastarem em vossos próprios deleites e prazeres. Quando a gente pede, ó Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, não é errado pedir. Mas quando o meu propósito não é que a glória de Deus seja exaltada através daquilo que Ele me der, quando o meu desejo não é através do meu emprego, da minha casa, do meu carro, da minha família, da minha refeição, exaltar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz assim, quer comais ou quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então até o almoço de hoje, de domingo, antigamente era macarronada com frango, né? Em algumas casas ainda se mantém a tradição, aleluia. Até isso tem que ser para a glória de Deus. É por isso que Tiago escreveu, muitas pessoas pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar nos seus prazeres. Eu quero porque eu quero porque o outro tem, eu quero porque eu quero, sabe, mostrar que eu tenho. Não sei qual é o propósito, mas qualquer propósito que não seja de exaltar o nome do Senhor, é contra o propósito de Deus, é contra a vontade de Deus, e aí às vezes nós não recebemos. Quando você ora para Deus ser gracioso com você, esta oração tem que estar baseada numa promessa que eu e você fazemos para Deus, de usar o que Ele nos dá para a glória dEle. Tem que ter esse propósito. A terceira pergunta, e encerrando essa ministração, como nós podemos receber essa graciosidade de Deus? Como nós podemos receber? Ou como nós podemos ser abençoados com a graça de Deus? A resposta está no versículo que é muito usado para ministrar sobre dízimos e ofertas. Malaquias 3, 10 e 11, que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção agora, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então como que eu posso receber? Sendo fiel, sendo obediente. Então ele fala, me prova, você tem dúvida? Me prova, está dizendo Deus. Fazei prova disso. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta e me prova para ver se eu não vou abrir a janela dos céus e não vou derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, uma bênção enorme, uma bênção tal, que você vai ficar admirado, as pessoas vão se admirar. Porque como diz a palavra de Deus em Provérbios, o que enriquece não é o ouro e a prata, mas é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. E é um enriquecimento que não traz sofrimento. Aleluia.
Todas as vezes que nós pagamos os dízimos e as ofertas na casa de Deus, nós estamos investindo no propósito de Deus. Nós estamos investindo naquilo que Deus quer fazer. O profeta Malaquias ordenou que os dízimos fossem trazidos à casa do Senhor por uma razão. Ele fala, para que haja mantimentos, ou seja, para que haja suprimentos, provisão, bens materiais, alimento, equipamentos e tantas outras coisas. Você tem um banco para sentar porque alguém dizimou lá no passado. Nós podemos transmitir hoje a nossa reunião até para todo mundo, porque alguém ofertou e nós conseguimos ter esses equipamentos aqui. Aleluia. Esse templo existe para um propósito, meus queridos. Esse lugar aqui, ó. Eu estava aqui no dia que foi comprado esse templo. Eu estava aqui quando abriram as fundações desse templo. Eu estava aqui quando essas paredes foram erguidas. Eu estava aqui quando esses vidros foram colocados. Eu mesmo coloquei muitos deles. Eu e meu pai éramos vidraceiros aqui. E tudo isso aconteceu com um propósito. Esse lugar não está aqui para nossa satisfação pessoal. Esse lugar está aqui para um propósito de Deus. E todas as vezes que você traz aqui a tua oferta e os dízimos, você está financiando esse propósito de Deus. Nós temos esse lugar aqui para adorar ao Senhor. É um dos propósitos desta casa existir. Esta casa existe para nós anunciarmos o Evangelho da salvação. Esta casa existe para libertarmos cativos e oprimidos do diabo, para pessoas conhecerem o poder de Deus. É para isso que essa casa existe. Não é para você ter prazer aqui, amém, isso aqui foi feito por minha causa. Não, é para o propósito de Deus. Aleluia. Então eu quero desafiar você nesta noite a investir no propósito de Deus. Com os teus dízimos, com as tuas ofertas, você investir nesse propósito. Senhor, eu quero contribuir, porque Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos materiais, mas também com toda a sorte de bênçãos espirituais, diz Efésios. A carta aos Efésios fala isso. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tudo que você precisa já está preparado para você. Deus já tem tudo preparado para a nossa vida. Você que ficou em casa, você que talvez esteja enfermo, ou que não tenha podido por outro motivo vir, Deus preparou tudo para a nossa vida, aleluia. E nos trouxe aqui para que nós participemos de tudo aquilo que Ele preparou. Ele tem cura para nós essa noite, amém? Ele tem libertação para nós nesta noite. Ele tem perdão de pecados, Ele tem restauração de vidas. Pessoas serão transformadas aqui pela palavra de Deus. Pessoas serão libertas do poder do mal, do poder das trevas, pela palavra de Deus. Propósito de Deus para este lugar. Aleluia. Você entende aquilo que a palavra está dizendo? Então vamos nos colocar em pé. Eu quero desafiar mais uma vez você a participar desse projeto de Deus. E você já sabe, não é o valor da moeda, mas é o propósito do coração. Porque para Deus tanto faz abençoar com muito ou com pouco. É bem verdade que a Bíblia registra isso quando apenas 2 pessoas estavam armadas para defender Israel de todo um exército inimigo. E Deus deu a salvação a Israel com apenas 2 pessoas. Para Deus tanto faz, muitos ou poucos, isso não é isso que determina a bênção de Deus. O que determina a bênção de Deus é um coração sincero na presença do Senhor. Faça desse ato de oferta um ato de adoração a Deus. Amém? Você que trouxe a sua oferta, ou você que tem o seu dízimo, não é? Você levante ele aí e fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem sido gracioso para comigo. Louvado seja Deus. Senhor eterno,
Como é maravilhoso, Senhor, servir a um Deus tão pródigo, tão abençoador, tão generoso, que ama tanto, que abençoa tanto o seu povo, e que nos dá o privilégio de participarmos dos teus propósitos, que nos dá a oportunidade de fazermos parte dos teus planos nesta terra. Senhor, eu sei que o mundo precisa conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, que através, Senhor Deus amado, do nosso serviço, da nossa sinceridade, da nossa vida no altar, das nossas contribuições, Senhor, nós possamos anunciar aqui a nossa nação a ser alcançada. É o Parque Sevilha, Senhor, é aqui os bairros vizinhos, esta é a nação que nós precisamos alcançar, em primeiro lugar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, para que tenhamos um espírito missionário, Senhor, que tenhamos amor pelas almas, que tenhamos desejo de ver a Tua casa se encher, Senhor, e trabalhemos para isso. Ó Deus, dá-nos então a Tua bênção, para que nós possamos fazer o Teu propósito se cumprir aqui no Parque Sevilha, Senhor. Abençoe aquele que irá contribuir agora, seja com uma oferta de amor, seja com o seu dízimo. Faz prosperar, Pai, que seja uma boa semente que seja lançada, que está sendo lançada na boa terra, e que aqui venha a produzir muitos frutos. E aqueles que porventura estão impossibilitados, Deus, estão passando momentos difíceis, Tu és o Deus que abre portas aonde elas não podem existir. Tu chamas à existência aquilo que não existe. Abre, Senhor Deus, porta de bênção. Ó Deus, supre as necessidades das pessoas. Ó Deus, socorre, Senhor, para que haja alimento, para que haja, Senhor, abrigo, para que haja tudo, Senhor, e que cada um de nós possamos Te servir com alegria. Eu agradeço, Senhor, nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.